E agora a gente vai falar sobre o tempo e a história. Terceiro ano, na matéria de história. A gente vai falar sobre o tempo cronológico. Anos atrás não existia o relógio que a gente usa hoje em dia. Então, há anos atrás, as pessoas elas se baseavam pelos dias, pelos ciclos dos dias, né? E um dos primeiros ciclos percebidos foi a passagem dos dias e das noites, né? Eles percebiam que tinham o dia iluminado pelo sol em um período, aí depois vinha um período da noite iluminado pela lua, e depois voltava novamente o período do sol. Então eles percebiam esse ciclo dia e noite, dia e noite. E aí eles tiveram a noção de que quando a noite acaba e volta ao sol, se iniciou um novo dia. E foi observando a natureza que as pessoas antigamente perceberam que a cada 7 dias a lua mudava. Assim, o período de 7 dias e 7 noites foi chamado de semana, né? Que a semana hoje ela equivale a 7 dias. E também foi percebido que essa mudança do ciclo da lua ela ocorria a cada 30 dias. Então, de 30 em 30 dias, a lua retomava esse processo de mudar a cada 7 dias. E aí eles chamaram esse processo de mês. E também eles notaram que em determinados meses tinha meses mais frios, tinha meses mais quentes, tinha meses que chovia mais, tinha meses que chovia menos, e eles percebiam que esse ciclo se repetia várias vezes. Então, esse ciclo se reiniciava a cada 12 meses e foi chamado de ano. E aqui a gente pode ver uma tabelinha, né? Que um ano quer dizer um ano tem 60 segundos. Desculpa. Um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Um dia inteiro tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Um mês tem 30 ou 31 dias. E um ano tem o que equivale a 12 meses. A contagem dos séculos. O século é uma das medidas mais usadas para se estudar a história, ou seja, em que século aconteceu tal coisa, século tal. Mas como é contado os séculos? Os séculos começou a ser contado a partir do ano 1, que é considerado o ano 1 é o nascimento de Jesus. Por isso que a história ela se divide em duas etapas: antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o ano 1 é o ano do nascimento de Jesus, que marca o início do calendário que usamos, por isso o antes de Cristo e o depois de Cristo. E assim que se completa 100 anos, se finaliza um século e dá início ao próximo século. Exemplo, do ano 1 se iniciou um século e esse século se terminou no ano 100. O século 20 se começou em 1901 e terminou em 2000, 100 anos depois. O século 21, que é o que estamos, começou em 2001 e vai terminar em 2100. Aí depois de 2100 é que chega o século 22 e a cada 100 anos vai indo. Trazer aqui, de volta para cá. Pronto. O tempo histórico. Né? O tempo histórico. Quando as coisas levam um período de tempo diferente para elas acontecer, elas são medidas pelo tempo histórico. Ele é dividido em 3 partes, que são os períodos de curta, média e longa duração. Curta duração são os eventos que a gente consegue perceber mais rápido. Exemplo, você percebe que está acontecendo a aula, você percebe que está acontecendo o jogo de futebol.
Você percebe que está acontecendo o recreio da escola, você percebe o início e o fim daquele filme bem rapidamente. Isso são um tempo histórico de curta duração. O tempo histórico de média duração. São eventos que não são percebidos de imediato, mas podem ser notados com o tempo. Exemplo, seu crescimento, a mudança do seu corpo, a forma que o seu cabelo cresce. Exemplo, em uma certa época você calçava 32, depois você passou a usar 35. Isso são mudanças de tempo histórico de média duração. Aí vem os períodos de longa duração, que levam um tempo muito maior e exige uma quantidade muito maior de anos para poder acontecer. E os períodos de duração de anos levam tanto tempo que só podem ser vistos através dos estudos da história. Como, por exemplo, aqui a Praça da Matriz. Olha só como ela era antes aqui na foto preto e branco. E atualmente, não muito recente. Olha só como é que ela tá, a Praça da Matriz, aqui em Feira. O tempo histórico se separa de momentos entre o passado até o presente e não pode ser medido apenas por calendários, e sim pelas transformações ocorridas, entendeu? Você pode perceber que o tempo passou a partir disso aqui. Olha só que diferença. Você pode perceber que o tempo passou quando você percebe que o seu cabelo cresceu, pelo tanto que você cresceu e etc. E é isso. Até a próxima aula.